O diabo do alfosqueiro. Era uma vez um rio. Não pode ser. O rio existe, está lá, continua jovem e atrevido, galgando penedos, do cimo ao sopé da montanha. Portanto, não era uma vez. Chama-se alfosqueiro e continua vivo. Era uma vez uma ponte. Não, também não pode ser. A ponte continua firme, sólida, soberba no seu arco de volta inteira, unindo margens, facilitando encontros, ligando caminhos. Portanto, também não era uma vez. A ponte está lá, unindo as margens do alfosqueiro. Era uma vez uma história. Viajou longe no tempo, desafiando o engenho dos curiosos, que não desistem de lhe procurar as origens. Não se sabe como atravessou fronteiras. Conhecem-se, no entanto, as suas aparições irrequietas pela Europa, lá onde existem rios difíceis, teimosos em deixar-se atravessar. No nosso país também ela viajou, do Minho ao Alentejo, com a difícil missão de explicar pontes, obras deste mundo que mais parecem do outro, feitas por homens, mas não prescindindo de uma mãozinha divina ou demoníaca. Tal a dimensão do empreendimento e o tamanho da dificuldade. É para assegurar o futuro da memória, para que um dia não tenhamos de dizer "era uma vez uma lenda", que vou escrever essa tão viajada história na versão que escolheu para se revelar às gentes destas terras. O Alfosqueiro é um rio impetuoso e de humor variável, que desce a Serra do Caramulo para alimentar o rio Águeda, ajudando-o a espreguiçar-se na várzea. Digo de humor variável porque saltita de pedra em pedra, correndo divertido para a foz durante o verão. Mas responde às chuvas de inverno com acessos de terrível mau humor, enchendo-se de água e de fúria, para arrastar na corrente tudo o que se atreva a barrar-lhe o caminho e transformando num inferno a vida de quem por ali mora. Como se desenvolve entre íngremes e apertados desfiladeiros, a corrente torna-se violenta, ficando ainda mais difícil qualquer solução de passagem. Foi assim desde que há memória, e vários são os vestígios de travessias mal sucedidas ao longo dos tempos, a avaliar pelas poldras de carro e pelos restos de construções que, diz quem sabe, terão sido tentativas de transpor o leito do alfosqueiro. Com o desenvolvimento dos povoados de ambas as margens, tornou-se ainda mais premente a construção de uma ponte. Mas, sendo o rio tão difícil e tão difíceis as alcantiladas margens, tratava-se de uma empresa difícil por demais. Consciente das necessidades da população e das suas responsabilidades de homem abastado, ofereceu um cristão, honrado e respeitado e temente a Deus, os seus préstimos para construir uma ponte, o que veio trazer grande regozijo a quem dela precisava. Mas quando se preparava para dar início ao cumprimento da sua promessa, é que o homem, honrado, respeitado e temente a Deus, compreendeu as enormes dificuldades da construção de uma ponte sobre tal rio. Afigurou-se-lhe ser tarefa sobre-humana e teve consciência da sua pequenez perante tal empreendimento. Apareceu-lhe, então, o diabo, que andava rondando à procura de almas e se deparou com o homem, honrado, respeitado e temente a Deus, nos momentos em que a sua fragilidade o fez vacilar perante as suas reais capacidades. "Se quiserdes, construirei aqui uma ponte em tanto tempo quanto aquele que demora a esfregar um olho", propôs o diabo num sussurro malicioso. "Tenho ajudantes de sobra", acrescentou. "Isso é exatamente do que eu estou a precisar", exclamou o homem. "Vens no momento certo para me ajudares." Tão entusiasmado ficou que nem se preocupou em pensar quem seria aquele estranho, ali aparecido, naquele ermo, sem anúncio nem ruído. Mas, de repente, talvez a sua consciência tivesse acordado, ou um sopro do além repetiu que o tempo de construção da ponte seria o equivalente ao esfregar de um olho. Quase deu um salto, acordando daquela ausência momentânea. Era o diabo. Só ele faz coisas enquanto esfrega os olhos. Tão rápidas são as suas malvadezas. Mas como a necessidade era muita, e um homem também tem fraquezas, a tentação apoderou-se da sua boa alma. Apagou-se-lhe da memória o temor a Deus e acordou com o diabo a construção da ponte. Imediatamente foi assinado o contrato, letras escritas com o sangue do cristão a firmar o compromisso. Ao diabo caberia erguer a ponte. Ao homem competiria o pagamento, sendo a própria alma a moeda de troca. Prometeu então o diabo que a sua obra ficaria terminada ao cantar do galo, na noite de Natal. Ambos se foram dali, um dando saltos de contente e risadinhas demoníacas, o outro carregando uma inquietação estranha, que não o deixava tranquilo por ver o problema resolvido. Depressa se apercebeu, porém, de que mais não era do que a consciência, apesar-lhe por ter vendido a alma ao diabo, por dar cá aquela ponte, sem ter refletido no contrário, e não vendo maneira de escapar ao facto de, também ele, ir encher o inferno com as suas boas intenções. Entretanto, o diabo lançou mãos à obra,
ajudando pelos seus inumeráveis diabretes. Com tanto trabalhador em ação, depressa se começaram a ver os resultados. Fortes alicerces, primeiro. Um soberbo arco de volta inteira apareceu, de seguida, desenhado na paisagem. Seguiram-se grossos muros, travados por poderosos contrafortes. Faltava apenas completar o tabuleiro e as guardas. À medida que o tempo ia passando e se aproximava a data do cumprimento do contrato, ia o homem remoendo ideias com os seus botões, até que chegou o momento em que começou a sentir-se sufocado pelo remorso. Também o medo da queda abrupta no poço do inferno começou a atormentá-lo, dia e noite, a ponto de o lançar no mais completo desespero. Valeu-lhe a compaixão de uma fada boa, que lhe leu a alma e, apiedando-se do seu estado, se acercou dele para lhe dizer: Não desesperes. Quando se aproximar a hora do cantar do galo, dirige-te à ponte, e no momento em que o diabo se preparar para colocar a última pedra, atira este ovo e fá-lo rolar pela ponte fora. Entregou-lhe um ovo e desapareceu, a fada, com a mesma leveza e discrição com que tinha aparecido. O homem ficou tão surpreendido que nem teve tempo de responder. Cheio de confiança, cumpriu à letra as ordens da fada. A escassos segundos da meia-noite, no dia aprazado, estava ele em cima da ponte para fazer rolar o ovo para ali fora, tal como a fada ordenara. No momento em que o diabo ia colocar a pedra de remate, ele lança o ovo pelo tabuleiro da ponte e, qual não é o seu espanto, o cristão livrou a sua alma, sem deixar de cumprir nem o contrato, nem a promessa que fizera aos aldeãos, seus vizinhos. A ponte lá continua, soberba e majestosa, obra de arquitetura classificada, pela elegância de dimensão do arco e robustez de construção. Capaz de dominar o rio que teima em descarregar a sua fúria em violentos caudais, sempre que se sente incapaz de comportar as chuvas das invernias difíceis. Há quem diga que o diabo deu um estouro e nunca mais apareceu. Outros dizem que ele desceu aos infernos para preparar uma tempestade de fazer tremer os homens e a serra. Não sei quem fala a verdade, mas deem-me a liberdade de acrescentar um ponto a este conto. O diabo, de certo, preparou uma tempestade, mas não foi de raios e coriscos. A sua vingança foi muito mais terrível, muito mais destruidora. Os homens tornaram-se cada vez mais hábeis na construção de pontes para atravessar rios traiçoeiros, é certo. Mas o diabo vingou-se, tornando-os inábeis quando se trata de construir pontes capazes de os aproximar, quando se encontram em lados opostos dos rios da vida.